Oi galera, show do 8º ano, estou feliz por estar com vocês em mais uma semana de estudos. Continuamos com o nosso isolamento social, mas sabemos a necessidade de mantê-lo. Bem, nossa aula hoje será diferenciada das aulas passadas, ok? Pois faremos uma revisão de conteúdos para que vocês possam responder sem dificuldades as questões referentes à Revolução Industrial, tá? Na apostila de vocês é a página 31 e no caderno de atividades são as páginas 17, 18 e 19, tá? Lembrando, isso é uma revisão para que vocês possam responder sem problemas nenhum essas páginas que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos lá então. Vamos começar. Eu vou colocar uma imagem aqui que eu particularmente adoro, tá? Que é Revolução Industrial, tá? Vocês devem estar se perguntando, mas por que essa imagem? Por que Charlie Chaplin, né? Para se falar de Revolução Industrial. Bom, eu escolhi essa imagem aí do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, primeiro, porque sou muito fã do Chaplin, tá? Ou do Carlito. E porque esse filme conta a história de um operário que, após sofrer um colapso nervoso devido ao seu cansativo trabalho e por ser cobrado o tempo todo, né? O chefe o tempo todo pedindo que ele produza e que tenha um desempenho cada vez melhor, né? E com tantas inovações tecnológicas, o que aconteceu? Ele simplesmente surtou. Galera, tem tudo a ver com o que nós estudamos sobre novas relações de trabalho dentro do conteúdo da Revolução Industrial, tá? Portanto, Revolução Industrial faz referência, na verdade, né, às mudanças que aconteceram na Inglaterra durante o século XVIII e que levaram de uma economia agrária e manual para outra urbana, mecanizada e desenvolvida, ok? Seguindo outra imagem para vocês, tá? Eu quero que vocês prestem atenção aí nessa imagem, que são as transformações nas formas de trabalho, né? Vamos ler aí, vocês leem na apostila de vocês, né? Fiquem de olho aqui, ou então fiquem de olho na tela, tá? Artesanal. Não havia divisão do trabalho. O trabalho era doméstico e as ferramentas eram simples, ok? Manufatura, já está dizendo, né? Manufatura. Reuniões de vários trabalhadores no mesmo local. Divisão das funções nas fases de produção, né? Dividiam-se por etapas, tá? E maior número de envolvidos no processo produtivo, manufatura. E industrial, que nós vamos ver com mais detalhes, é a utilização de máquinas movidas pelo vapor, grande quantidade de matérias-primas e de trabalhadores. E também a divisão de trabalho mais complexa, ok?
Para vocês relembrarem, no renascimento comercial e urbano que aconteceram na Baixa Idade Média, as oficinas se tornaram organizações produtivas e políticas dentro das cidades. Os bens que eram produzidos pelos artesãos em suas próprias casas, tá? Primeiramente eles fabricavam nas casas, tá? Depois passaram a ser feitos em oficinas, lá com espaços maiores, onde ficava um pequeno número de artesãos que realizavam o trabalho manufatureiro. Muitas mudanças, lógico, né, ocorreram tanto nos métodos como nas técnicas de produção. Só que foi no século XVIII que a produção de bens de consumo sofreu um salto denominado de Revolução Industrial, ok? Vejam bem, muitas mudanças tecnológicas aconteceram. Essas mudanças foram sentidas na economia, na política e nas sociedades de todo o mundo. Ela teve início na Inglaterra por volta da metade do século XVIII e modificou a maneira e a velocidade de produzir bens de consumo. Até agora tudo ok? Sem problemas? Tá dando para entender, né? Para rever o que nós já falamos, né? Na nossa primeira aula, na nossa primeira videoaula, na verdade. A Revolução Industrial foi responsável por gerar transformações nas formas de trabalho, pois na produção artesanal, o artesão realizava todas as etapas de produção, tá? Já na manufatureira havia a divisão de trabalho, que se tornou mais complexa na produção industrial. Quanto ao local, a produção industrial ocorria em grandes galpões das fábricas, diferentes da produção artesanal que ocorria geralmente no ambiente doméstico. Eles produziam nas suas próprias casas, tá? E não tinha, e não precisava, né, como lá na manufatura, dividir as tarefas, tá? Só para lembrá-los, ok? Se os artesãos empregavam ferramentas simples, na manufatureira já havia máquinas simples, tá? Que com o tempo foram substituídas por equipamentos movidos a vapor na produção industrial. Assim, a Revolução Industrial encontrou na Inglaterra, pioneira nas revoluções burguesas, condições para seu desenvolvimento, possibilitando, né, a ela a condição de um país mais rico, a condição de um dos países mais ricos do mundo, até, lógico, a Grande Guerra, que teve início em 1914 e estendeu-se até 1918. Tá? Havia máquinas simples que, com o tempo, foram substituídos por equipamentos. Tá? Pioneirismo inglês. Então, vou passar para vocês mais uma imagem, né? Pioneirismo inglês. Eu acho fantástica essa. Eu sei, talvez vocês nem curtam, tá? Mas eu adoro, eu acho muito 10
tá? Essa imagem. Adoro, simplesmente adoro. Como vocês lembram, a Inglaterra tinha uma série de condições que favoreceu esse reino a ser a pioneira no processo de industrialização. Os fatores que explicam o pioneirismo inglês no desenvolvimento da Revolução Industrial foi o fato de que a Inglaterra acumulou riquezas com a expansão marítima do século XVI. Então, eles tinham capital, eles tinham dinheiro. Além do capital necessário para investir na indústria, outro fator foi o expansionismo marítimo, que possibilitou o afluxo de grandes quantidades de matérias-primas e mercados consumidores para esse reino. Outro fator foi a implantação do parlamentarismo. Este acabou com o poder absoluto dos reis e aumentou a influência da burguesia nas decisões políticas. O cercamento das terras pelos produtores rurais. Lembra-se que eu falei para vocês do parlamento que os animais fugiam, né? E se misturavam com os do vizinho, e que daí não tinha como você provar, para evitar, você provar que eram seus, e para evitar brigas, né? O parlamento obrigou a todos fazerem as cercas, né? Para evitar justamente que isso acontecesse, tá? Voltando lá. O parlamento, então, acabou com o poder absoluto dos reis e aumentou a influência da burguesia nas decisões políticas. O cercamento das terras pelos produtores rurais, né, legitimados pelos Enclosure Acts, lá no século XVIII, estão lembrados que falamos isso, tá? E que foi sancionado pelo parlamento. Não esqueceram, né? Gerou escândalo, que gerou êxodo rural, fator que proporcionou mão de obra para as indústrias. Estão lembrados disso, né? Então, assim, agora eu vou passar para outra imagem, tá? Para nós podermos ver sobre as novas relações de trabalho. Eu já tinha dito, nessas duas imagens dá para vocês perceberem muito bem, né? Que do lado esquerdo são crianças trabalhando, tá? Nas indústrias. E no lado direito são os carvoeiros, tá? Que também tinham uma vida muito difícil, tá? Então, novas relações de trabalho. Como eu disse, é para recordar, ok? Porque isso nós já vimos. O surgimento das fábricas modificou a forma como as pessoas trabalhavam. As novas relações de trabalho se caracterizaram, por períodos de trabalho que duravam de 15 a 16 horas, multas, né? Multas por atrasos ou por conversar com os companheiros, ausência de horários de descanso ou de alimentação, péssimas condições de trabalho nas minas e nas fábricas, que aumentavam o risco de acidentes e doenças, falta de leis que protegessem o trabalhador, permitia abuso nos donos das fábricas, ok? Então vamos lá, vamos falar dessas características que eu acabei de citar para vocês. Períodos de
trabalho que duravam de 15 a 16 horas. Nas fábricas eram realizados períodos muito longos, como eu já disse, que iam de 15 a 16 horas. O ritmo era comandado pelas máquinas, então os patrões não se importavam, né? Porque não se importavam com o bem-estar do trabalhador, porque as máquinas não tinham a necessidade de parar para descansar. Por isso havia turnos de trabalho diurno e noturno para que a produtividade fosse maior, tá? Outra característica, multas por atraso ou por conversar com os companheiros. Lembram-se que eu falei para vocês que os donos das indústrias, né, eram muito rígidos com os operários e que os mesmos recebiam multas só por conversar com os companheiros, né? Você tinha que ficar calado, tá? E se você chegasse atrasado, tá? Também você ia ter que pagar multa. Justamente eles faziam isso para que não caísse a produção, ok? Outra característica é a ausência de horário de descanso ou de alimentação. Eu também comentei com vocês que os operários não tinham descanso, né? Tinham que trabalhar seguidamente de 15 a 16 horas, sem poder parar um instante até mesmo para se alimentar. E a outra característica que era horrível eram as péssimas condições de trabalho nas minas e nas fábricas, que aumentavam o risco de acidentes e doenças. Outra situação alarmante, né, porque passavam os operários, era o fato que as fábricas eram lugares quentes, escuros e pouco ventilados, nas quais a sujeira e o ar úmido do vapor liberado pelas máquinas provocavam doenças e acidentes. Não havia, né, equipamentos para a proteção dos operários. Hoje não. Hoje você sabe que as empresas são obrigadas, né, a ter esses equipamentos e fazer curso também para que eles aprendam a manusear esses equipamentos, tá? Continuando, com isso aumentava as chances de acidentes. Outra característica, falta de leis que protegessem o trabalhador, né? Aí permitia abusos pelos donos das fábricas. Outra característica muito importante para os operários era a falta de uma legislação de proteção ao trabalhador, tá? Que permitisse, né, que evitasse as medidas abusivas por parte dos donos das fábricas. Algumas dessas medidas abusivas eram que os donos das fábricas, como por exemplo, eles demitiam em caso de acidentes ou doenças. Se o funcionário sofresse algum acidente dentro da própria fábrica, eles poderiam, né, eles demitiam. Se ficasse doente, demorasse muito para retornar ao emprego, eles também demitiam. Um abuso, né, galera? Nossa! Essas são as características que surgiram com o aparecimento das fábricas, trazendo para o operário dramáticas mudanças. Outra coisa para vocês lembrarem é que nas fábricas e nas minas de carvão era comum o uso de crianças e mulheres por conta que ambos recebiam salários mais baixos que dos homens. Por quê? Porque eram menos propensos, né, a
revoltas. Então, eles eram mais tranquilos, eles eram mais calmos. Outra coisa, as crianças podiam trabalhar em espaços pequenos, pois podiam operar e consertar as máquinas com mais facilidade, porque tinham as mãos pequenas. Nas fábricas, os donos exigiam dos trabalhadores a disciplina, a pontualidade e a produtividade. Tanto é que eles tinham uma pessoa chamada de mestre que vigiava os operários, tá? Então, assim, como a gente diz hoje, né? Se o operário fizesse corpo mole, tá? Esse chamado mestre já ia tomar uma atitude contra esse funcionário, contra esse operário, ok? Bom, eu vou colocar uma outra imagem para vocês, tá? Porque eu vou falar das condições, né, de vida dos trabalhadores. Vamos dar uma olhadinha, né? Dê uma olhadinha aí, tá? Que nós falamos, né? Sobre as horas exageradas que tinha que trabalhar, sobre as multas, né? A ausência de descanso e alimentação, péssimas condições de trabalho nas minas, risco de acidente e doenças, falta de leis que protegessem o trabalhador, tá? Então, isso tudo nós acabamos de falar. O nosso próximo assunto, que eu coloquei na tela para vocês, é condições de vida dos trabalhadores, tá? Dá para imaginar, só olhando nessa imagem, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que nesse período não era nada fácil, né, conviver com todas essas novidades, tá? A Revolução Industrial foi ótimo, foi ótimo, mas também teve os seus pontos negativos, não é, galera? Vamos lá, então. As condições de vida dos trabalhadores eram as piores. As casas eram construídas ao lado das fábricas ou das minas. Pensem a poluição que era. Pense vocês respirarem num ambiente desses com tanta fumaça. Imaginem como era esse ambiente, né? Lógico que era um lugar insalubre, né? Lugar que o que é insalubre, tá? É um lugar que não é bom para a saúde. E pensem a fumaça que esse povo tinha que inalar, tá? Toda essa fumaça que saía das chaminés das fábricas que utilizavam a queima de carvão como fonte de energia para mover máquinas. Galera, vamos combinar, não era nada fácil. A exploração pelos donos das indústrias era tão grande que afetava a vida familiar dos operários. E as crianças que passavam muito tempo sozinhas ficavam a maior parte do tempo nas ruas, tá? Eles ficavam à toa, não tinha escola, a educação era difícil porque a família não estava presente, eles aproveitavam para ficar o tempo todo sem fazer nada, tá? E também era normal os adultos se tornarem alcoólatras, né? Às vezes por conta de que não achavam empregos, tá? Às vezes porque
como o trabalho era muito exaustivo, né, e eles só tinham um dia na semana para descansar, chegava lá no domingo, todos os domingos, na verdade, eles saíam para beber e bebiam, infelizmente, além da conta, né, e chegava na segunda, não iam trabalhar, ok? Não esqueçam, galera, que tudo isso é revisão para vocês poderem fazer os exercícios que pedi, ok? E por último, prestem atenção que vamos resumir a revolta dos trabalhadores, tá? É nossa próxima imagem, tá? Revolta dos trabalhadores. Dá para perceber ali, né, que os trabalhadores estão com marretas, machados na mão e destruindo algumas máquinas, né? Como eu já falei para vocês, eles se revoltaram achando que as máquinas eram as culpadas deles não terem empregos, ok? Como eu falei para vocês, os trabalhadores estavam cansados, né, de serem explorados. Lógico que surgiram confronto entre patrões e empregados. E em 1811, um grupo de operários da indústria têxtil, que tinha sido demitido, atacou a marteladas uma das máquinas que trabalhava. Ned Ludd, junto aos trabalhadores, protestaram contra tanta exploração, ok? O ludismo foi um movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas. A ação organizada dos ludistas consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição das máquinas que produziam as mercadorias. Só que os trabalhadores logo perceberam que, se quisessem lutar contra a exploração pelo que passavam nas fábricas, tinham que encontrar outras formas de protesto e não simplesmente destruir as máquinas. Por quê? Porque os patrões ou mandavam consertar as máquinas ou compravam novas máquinas. Então, para os operários, não adiantava tomar essa atitude. Então, o que eles fizeram? Sendo assim, reivindicaram participação política para defender seus direitos. Assim surgiu o movimento cartista na década de 1830. Mesmo reprimido, o movimento cartista conseguiu a aprovação de várias de suas propostas durante o século XIX. Ok? O ludismo e outros movimentos de trabalhadores, como o cartismo, surgiram como consequência direta das transformações causadas nas relações de trabalho e na qualidade de vida do trabalhador inglês. A Revolução Industrial, então, consistiu basicamente em um período de grande avanço tecnológico, tá? Que permitiu o nascimento e o desenvolvimento da indústria moderna. Porém, não esqueçam que a introdução dessas máquinas na indústria têxtil ocasionou o aumento da produção e a redução salarial e, pior, né, consequentemente, o aumento do lucro dos patrões. Só que os empregos diminuíram, tá?
vou passar para vocês não esquecerem os exercícios que eu pedi lá no início, né? Tô colocando para vocês aí, para vocês fazerem o exercício é uma página só da apostila, e do caderno lá de exercícios, as atividades das páginas 17, 18 e 19, ok? Por hoje ficamos por aqui, tá? Eu espero que vocês, com essa revisão, consigam responder todas as questões e não tenham dificuldades nenhuma. Estou bem confiante, porque confio no potencial de vocês, né? Vocês são a minha galera show. E vou esperar até a próxima semana para estar um pouquinho mais perto de vocês, ok? Então, por hoje é só. Beijos, muitas saudades. Beijos, beijos, beijos.